Bom dia, Igreja de Vista Alegre. Dia histórico. É como dizem, crises geram oportunidades. E toda essa crise da pandemia, da quarentena, em que nossos templos precisaram, por força de um bem maior, ficar fechados, nós, nesse dia histórico, inaugurando o nosso canal no YouTube e inaugurando pela primeira vez uma transmissão ao vivo de culto aqui na Igreja de Vista Alegre. Esse é um projeto que surgiu para atender essa necessidade, naturalmente, então nós pedimos que você ore por isso. Nós vamos fazer isso durante os próximos sábados, vamos experimentar, vamos ver enquanto o templo permanece fechado. Depois, quando o templo abrir para poucas pessoas, infelizmente não poderemos lotar a nossa igreja como fazíamos antigamente, nós também vamos continuar com as transmissões para quem precisar ficar em casa, porque realmente a igreja não vai receber todo mundo, não temos como. Então, ore por esse projeto. É importante que dê certo, é importante que você goste, divulgue para os seus amigos. É uma vantagem, porque nós também agora não atingimos só o público da Vista Alegre, nós podemos atingir quem você imaginar. Você tem um parente distante, você tem alguém da sua família que não pertence à igreja, ou você tem um amigo seu que já foi membro aqui dessa igreja e hoje mora fora do Brasil, quem sabe, ele pode nos assistir através da internet. Hoje, a Igreja de Vista Alegre, além de ser televisiva, ela é mundial também. Então, acompanhe conosco esse culto. Nós temos aqui, é um culto rápido, 1 hora, mas nós vamos fazer tudo aquilo que nós fazemos, geralmente, nos nossos cultos de adoração. E para iniciar, se você tem aí o seu inário, abra no hino 392, Bem Junto a Cristo. E é a 3 que vai cantar para nós. Pois teu
Convido você a ficar nós ganhamos. Glória ao teu nome, porque a tua igreja, mesmo com os templos fechados, a tua igreja permanece funcionando. Te agradecemos, Senhor, e ao mesmo tempo te rogamos que envie o teu Santo Espírito sobre nós, que esteja aqui hoje com todos os adoradores, esteja também em cada lar onde este culto está sendo transmitido, que o Senhor esteja com os teus fiéis em todo o mundo neste sábado, e que o Senhor possa perdoar os nossos pecados e usar instrumentos humanos falhos, como nós, de maneira perfeita. Senhor Deus, rogo-te por todas as famílias da Igreja de Vista Alegre, para que o Senhor habite entre eles, não apenas no sábado, mas em todos os dias de nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Estava arruinado e sua esposa já não tinha esperanças. Pelo visto, você está com problemas. Está bebendo mais que antes. Você diz que eu não tenho direito de me meter, mas as coisas não estão bem. Apesar de que estamos separados, nós temos 3 filhos. Mesmo com todos os seus problemas, você ainda é o pai das crianças. Nosso grupo policial está sendo investigado. Hoje recebemos um comunicado que... não sei, seremos afastados do trabalho, sem receber salário, até que a investigação termine. E o que você vai fazer? Não sei. Eu fui policial a minha vida toda. Não sei fazer outra coisa. Diego começou a buscar ofertas de trabalho nos jornais e andava pelas ruas perguntando se havia alguma vaga para ele. Quando voltava para casa, recebeu uma ligação da sua esposa. O que aconteceu? Quando chegou em casa, percebeu que alguém havia entrado e revirado tudo. Aparentemente entraram buscando armas. Você está bem? Sim, estou bem. Ainda bem que as crianças estavam na escola. Foi horrível. Estamos no fundo do poço. Não temos mais saída. Só nos resta buscar uma igreja. Estou falando disso há muito tempo. Você nunca quis saber nada de igreja e tampouco nos permitiu ter uma religião. Você conseguiu trabalho? Sim. Vou tirar o lixo do camping e limpar os banheiros. Então Diego foi trabalhar limpando banheiros e cuidando da limpeza de um camping. Mas não imaginava que alguém no céu o contemplava com amor. O título lhe chamou a atenção. Imediatamente interrompeu tudo o que estava fazendo e começou a folhear o livro que havia encontrado no banheiro. Ao chegar em casa, estava ansioso para contar à sua esposa o que havia acontecido. Você não estava buscando uma igreja? Estava. Olha, eu encontrei esse livro no banheiro do camping. Aí tem o nome de uma igreja. E que igreja será? É a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quer que eu busque no Google? Claro. Não levou muito tempo para que Diego fosse naquele endereço tratando de encontrar uma igreja. Se surpreendeu ao ver que havia chegado na sede administrativa da Igreja Adventista em Córdoba. Foi muito bem atendido, deixou o seu contato e ainda recebeu livros e revistas que a simpática funcionária lhe ofereceu. Pouco tempo depois, alguém tocou à sua porta e Diego foi surpreendido pela visita do pastor Lastra. Eles o receberam com alegria e dali em diante começaram a estudar a Bíblia. Ao terminar os estudos, toda a família foi batizada. Atualmente, Diego e Matilde levam uma vida muito diferente da que viviam antes. A felicidade voltou a reinar em seu lar. Diego foi absolvido do processo militar e voltou a trabalhar normalmente.
participemos todos na distribuição do livro que pode levar salvação a muitas famílias. Que extraordinária experiência a do nosso irmão Diego e sua família. Que poder há no livro missionário. Poder de transformação para salvar vidas. Agora os convido a participar deste momento especial de adoração, por meio dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Provai e vede. Os dízimos e ofertas fazem parte da nossa adoração. Se você desejar trazer até a igreja de Vista Alegre, hoje, das 14 às 18 horas, a igreja estará aberta. Nós teremos aqui pastores, nós teremos aqui anciãos, para que você venha, de repente, se você estiver precisando de um aconselhamento pastoral, se estiver só com saudades da igreja, quiser vir até aqui para orar, quiser vir até aqui devolver o seu dízimo, sua oferta, venha. Porque os templos estão fechados, mas as despesas continuam correndo. Então é necessário que nesse momento de crise nós estejamos prontos para apoiar a obra de Deus, também financeiramente. Nesse momento agora nós teremos uma mensagem musical para dar continuidade ao nosso culto. Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas do teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Todo meu ser, tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som do teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos. Estrelas mil a cintilar no espaço de teu poder em manifestação. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha
Bom sábado a todos. Estamos felizes porque estamos aqui na nossa igreja e nesse momento, aqueles que puderem, convidamos a você se ajoelhar aí na sua casa, onde você estiver, que nós vamos orar ao nosso Deus. Nosso querido Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, saúde que o Senhor nos concedeu. Nós estamos vivendo tempos difíceis de pandemias, mas louvamos a Ti, Senhor, porque o Senhor tem cuidado da sua igreja, tem cuidado dos seus filhos e tem cuidado do seu povo. Nós confiamos em Ti que essa pandemia em breve vai passar. Nós iremos voltar para a nossa igreja, voltar para o convívio com os nossos irmãos, poderemos novamente nos abraçar, poderemos novamente estarmos unidos, pregando o Evangelho de casa em casa, mas até aquele dia, meu Deus, nós temos que nos cuidar. Temos que nos prevenir, cuidar para que a nossa saúde esteja bem e também, meu Deus, cuidar para que nós não possamos transmitir essa doença para ninguém. Enquanto estivermos nesse mundo, nós sabemos que teremos dificuldades, provações, pestes, pragas, como está escrito na Bíblia, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Portanto, meu Deus, nós confiamos em Ti, confiamos no Seu poder, confiamos na Sua graça maravilhosa, que o Senhor vai cuidar de cada um de nós. E quando todo esse mal passar, nós estaremos reunidos mais uma vez aqui na nossa igreja para louvar e bendizer o Seu santo nome. Queira nessa manhã abençoar a cada irmão, cada irmã, cada adulto, cada criança que está assistindo esse culto. Que nesse momento nós possamos colocar a nossa vida completamente nas mãos de Deus e continuar fazendo a Sua santa e boa vontade. Agora o pastor Gilvan vai pregar para nós. Que a mensagem que ele vai falar seja profunda, que o Espírito Santo o ilumine e que nós possamos todos ser abençoados mais uma vez por Ti. Cuide de cada um de nós. Cuide, meu Deus, daqueles que estão passando por dificuldades financeiras, aquelas pessoas que estão muitas vezes com problemas psicológicos, que estão preocupados porque não podem sair de casa. Que a Sua mão, meu Deus, esteja sobre cada uma dessas pessoas, sobre todos nós, para que, quando tudo isso acabar, nós possamos ser restabelecidos a nossa saúde, tanto a física quanto a mental e a financeira também. Dá-nos um bom culto neste momento. Te agradecemos por tudo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom dia a todos. É um prazer muito grande estarmos aqui hoje. Como o Caco disse há pouco, é um dia histórico, né? A primeira vez que a partir da igreja aqui da Vista Alegre está sendo transmitido um culto ao vivo por uma das redes sociais aí. E é muito bom ter você aqui conosco participando neste dia. E antes de irmos diretamente ao estudo da Palavra de Deus, eu gostaria de te dizer uma coisa. No calendário da divisão sul-americana, hoje é o dia do Impacto Esperança, quando nós deveríamos estar distribuindo de porta em porta nas ruas o livro missionário deste ano. Mas, infelizmente, a pandemia interrompeu, a gente não consegue fazer isso agora, mas eu tenho uma sugestão para você. A nossa igreja comprou 3.000 livros, estão aqui na igreja, e eu vou distribuir um pouco hoje à tarde na Igreja da Santa Felicidade, também na Igreja do Jardim Itália. Se você vier à igreja à tarde, por favor, leve alguns livros para casa e durante a semana distribua estes livros. Quem sabe uma pessoa na rua, um amigo, um conhecido, você pode deixar ali no consultório do dentista, em algum lugar. Você é o agricultor. Os livros são sementes que estarão sendo espalhadas no campo, que são as pessoas que receberão os livros. E o fruto que será produzido depois é trabalho do Espírito Santo. Só Ele vai nos dizer depois, na eternidade, quantos frutos foram colhidos desse processo de plantar sementinhas no dia de hoje e durante essa semana. Eu lhe convido, então, a participar conosco. E nesse momento, nós teremos uma oração antes de abrirmos a Palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Vamos orar? Querido Deus, Pai amado, Pai bendito, nós estamos aqui na Tua casa nesta manhã. E estamos aqui, Senhor, com propósito para adorá-lo como nosso Deus, Criador dos céus e da terra, mas também para aprendermos, para ouvirmos do Senhor. Nós já louvamos com os nossos hinos, com a nossa oração, e agora chegou o momento de silenciarmos para ouvirmos a Tua voz. Pedimos humildemente que ao a Tua palavra ser aberta, as Escrituras Sagradas, o Senhor possa, através do Espírito Santo, falar com todos nós.
que ao término deste serviço de adoração ao Senhor, possamos sair daqui com a impressão clara, nítida, de que de fato nós ouvimos a Tua voz. É o que rogamos humildemente no nome sagrado de Jesus. Amém. Eu gostaria de convidá-lo para abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 3. Vamos ler 2 versos no capítulo 3 de Gênesis e mais um verso no capítulo 5. Gênesis, capítulo 3. Vamos ler os versos 6 e 7. O livro de Gênesis é o mais fácil de encontrar na Bíblia, porque é o primeiro, está logo no início ali, ao abrir sua Bíblia, logo nas primeiras páginas. Eu creio que a essa altura você já deve saber que os capítulos são os números grandes e os versos, os números menores, logo abaixo do número que indica o capítulo. Então, aqui em Gênesis, capítulo 3, versos 6 e 7, nós lemos o seguinte. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Eu lhe convido para lermos também no capítulo 5, verso 5. Gênesis 5, verso 5, diz o seguinte. Todos os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Quando eu leio essa história de Adão, eu me lembro de uma história que está fazendo aniversário neste final de semana, amanhã mais precisamente. Eu creio que vocês devem lembrar do voo 447 da Air France, que no dia 31 de maio do ano de 2009 caiu no Oceano Atlântico, quando fazia um voo do Rio de Janeiro para o aeroporto Charles de Gaulle, em Paris. E depois de tantos anos, nós já temos um relatório ali da Autoridade Francesa de Aviação, já temos uma ideia de mais ou menos o que aconteceu. De acordo com o relato, tudo foi uma questão de escolhas. O voo saiu às 19h45 da noite do Rio de Janeiro, e na cabine de comando estavam 2 pilotos. Do lado esquerdo, aquele que é o piloto titular, chamado Marc Debois, de 58 anos, e ao lado dele estava um piloto júnior, o copiloto, chamado Pierre-Cédric Bonin, de apenas 32 anos. Enquanto o piloto tinha mais de 11.000 horas de voo, o copiloto tinha 2.000 e poucas horas. E eles estavam pilotando um avião ultramoderno, o Airbus A330, um avião que praticamente pode voar sozinho. O piloto precisa basicamente só levantar voo e depois, um pouco antes de pousar, ele assume novamente o comando e ele, o piloto que pousa o avião. A rota foi traçada pelos controladores do voo em Paris e eles enviaram então remotamente para o avião e ali no portão de embarque os pilotos colocaram então ali no computador de bordo as instruções que vieram de Paris. E o voo deveria seguir, levantar ali no Rio de Janeiro, subir até 35.000 pés de altura e deveria seguir costeando a costa do Brasil, o litoral brasileiro, até a cidade de Natal. E de Natal, então, ele cruzaria o Oceano Atlântico até atingir a África e da África, finalmente, para Paris. Mas em algum momento, depois que tinha saído do controle de radar brasileiro e antes de ser alcançado pelo controle de radar do Senegal, o avião se perdeu. Na noite de 31 de maio para o dia 1º de junho de 2009. Finalmente, no dia 2 de junho de 2009, a autoridade francesa declarou que realmente o avião tinha se perdido. E no dia seguinte, os primeiros destroços foram encontrados. Não havia nenhum sobrevivente. Estavam no avião 218 pessoas, 12 tripulantes e 206 passageiros. Todos morreram naquela noite. Hoje já se sabe o que aconteceu. Um pouco antes, quando o avião estava atingindo a altitude de 35.000 pés, os controladores de voo em Paris avisaram ali à cabine do avião que uma tempestade, uma grande tempestade, estava se formando sobre o Atlântico, na região que eles chamam de Zona Convergente do Equador. O piloto conversou um pouquinho ali com o copiloto, mas não falaram nada da tempestade. E finalmente, quando o avião estava entrando na zona da tempestade, o piloto tomou a decisão de que ele iria dormir. Era um procedimento que eles fazem em voos de longa duração. Então o piloto saiu da cabine
e deixou o copiloto no comando. O copiloto recebeu algumas outras instruções de outras aeronaves que estavam ali falando da tempestade, mas ele tomou a decisão de que continuaria. Ele acreditou que se ele levantasse o avião um pouquinho mais, colocasse o avião em 37 mil pés, ele passaria sobre a tempestade e o avião não seria atingido, eles não teriam nenhum problema. E ele então prosseguiu no voo, sozinho na cabine de comando, e aquela decisão dele iria ter um custo extremamente alto, porque o avião não conseguiu desviar da tempestade, a temperatura estava incrivelmente baixa, a 37 mil pés de altitude, e terminou congelando as sondas pitot, uma palavra que nós aprendemos depois daquele acidente. São pequenos instrumentos externos que marcam a velocidade do avião em relação ao solo, e como alguns cristais de gelo se formaram ali, a sonda pitot deixou de funcionar corretamente e a informação que chegou no piloto automático desestabilizou o piloto. Ele não sabia em que velocidade de fato estava e ele desligou temporariamente o avião, desligou temporariamente o comando automático. O copiloto, na verdade, ele ficou sem saber o que fazer naquela circunstância. Ele não estava preparado para aquilo. E como a 37 mil pés, a tendência é que a velocidade do avião diminua, logo ele começou a ouvir na cabine uma gravação que dizia stall, stall. Stall é o nível mínimo que o avião pode voar, a velocidade mínima que o avião pode voar para ainda ter estabilidade. Quando o avião entra em stall, isso quer dizer que ele está perdendo estabilidade e ele pode cair a qualquer momento. O piloto tem que corrigir essa situação. E o piloto automático tomou dele novamente o controle e tentou estabilizar o avião, mas ele estava tão nervoso, ele não sabia o que fazer, que ele tornou desligar o piloto automático e tentou controlar o avião sozinho. E dizem agora os relatos que numa situação de stall, a atitude correta a tomar é em colocar o avião para baixo, colocar o bico do avião para baixo, acelerar, que o avião pegue estabilidade novamente. E Pierre Cédric Bonin, o piloto do Airbus A330, naquela noite fatídica, ele levantou o bico do avião quando ele deveria descer. Isso fez com que o avião perdesse ainda mais sustentação e novamente a gravação começou a soar na cabine, stall, stall, e o piloto automático tomou o controle dele e apontou o avião para baixo. E ele entendeu que o avião poderia estar caindo, ele desligou o piloto automático e embicou novamente o avião para cima, e o piloto automático tornou tomar o avião dele e apontou para baixo, e ele ficou lutando contra o piloto automático durante um tempo, e nisso o avião estava cada vez mais se aproximando do nível da superfície da água, e finalmente, quando o avião atingiu a superfície, quando o piloto foi acordado, o Marc Debois veio para a cabine, ele não teve tempo de identificar o problema, e o avião se chocou a mais de 500 km por hora com a superfície do Oceano Atlântico e 218 mil vidas se perderam. Essa história me faz lembrar de Adão. A Bíblia diz que ele morreu com 930 anos. A Bíblia não fala da condição física de Adão naquela altura da vida. A Bíblia não fala se ele estava bem fisicamente, se ele estava bem também da mente. Mas eu creio que aos 900 anos, Adão estava bem velhinho. Ele estava já enfrentando algumas dificuldades. Mas eu não sei em que momento, até que momento Adão teve a mente clara, mas eu consigo pelo menos imaginar Adão ali velhinho, alguém colocando ele no sol, tomar um sol, cabelo já branquinho, fraco. E Adão fica ali sentadinho ao sol, vendo as crianças brincarem ali por perto, e eu fico imaginando Adão olhando tudo ao redor dele e vendo como tudo estava diferente. Ele certamente ainda lembrava do Éden, da vida perfeita que ele teve lá, mas agora nada no mundo lembrava mais o Éden. Ele próprio estava envelhecido, a pele flácida, fraco, não podia mais caminhar sozinho, precisava do auxílio de alguém. E olhando tudo ao redor, como as pessoas estavam comportando, eu fico nessa meu exercício de imaginação, a Adão vendo ali algumas crianças brincando e brigando. E ele sabia que tudo aquilo era consequência de uma decisão equivocada que ele havia feito, uma escolha errada que ele havia feito. Quem sabe àquela altura da vida, Sara já tinha morrido também e ele perdeu a companheira dele. E Adão tristemente ficava
pensando em tudo aquilo como uma simples escolha, uma pequena escolha feita, terminou trazendo tanta ruína para ele, para os que estavam perto e para os que estavam distantes dele. Esse é o problema com as escolhas. Quando o piloto Pierre-Cédric Bonin tomou a decisão de que conduziria o avião por cima da tempestade, ele colocou em risco a vida dele, a vida da esposa que estava a bordo e a vida de 216 outras pessoas que estavam na aeronave também. A escolha errada dele afetou, em primeiro lugar, a vida dele. Ele perdeu a vida naquela noite. Todo o futuro que ele tinha pela frente, como piloto da Air France, uma empresa prêmio aí no mundo da aviação, ele tão jovem já estava no comando, na cabine de comando de um avião de primeira linha como aquele. Certamente ele tinha um futuro brilhante pela frente, mas uma escolha equivocada terminou destruindo tudo que ele poderia ter na vida, que ele poderia ter construído na vida. Este é um problema com nossas escolhas. Nossas escolhas, quando são equivocadas, podem trazer ruínas para a nossa vida pessoal. Talvez nós tenhamos aí um futuro brilhante pela frente. Deus tem sonhos para a nossa vida que talvez nunca poderão ser concretizados por causa de uma escolha errada que fizemos em um determinado momento. E nós escolhemos errado quando nós escolhemos diferente do plano de Deus para a nossa vida. Deus, ele fechou algumas portas e ele nos diz que aquelas portas estão fechadas. E Deus mantém aquelas portas fechadas para o nosso bem. Quando ele disse a Adão, Adão, não vá além desse ponto, não coma do fruto desta árvore. Deus estava protegendo Adão de um futuro triste, sombrio, negro. E às vezes Deus também nos pede para não abrirmos algumas portas. Mas a semelhança de Adão, às vezes nós insistimos em querer abrir as portas que Deus mandou deixar fechadas. E quando fazemos isto, quando abrimos as portas que Deus pediu que mantivéssemos fechadas, ruína e destruição nos acompanham, que pode afetar a nossa vida. Quantas pessoas existem hoje na vida que poderiam ter sido e nunca foram, por causa de uma escolha equivocada no passado? Um outro problema das escolhas, que além de afetar a nossa vida, ela afeta a vida daqueles que estão próximos da gente também. Os filhos de Adão, eles já nasceram num ambiente em que o pecado já existia, eles já estavam fora do Éden. Logo, logo Adão viu um filho matar o outro. Depois, à medida em que ele foi envelhecendo e a população da terra foi crescendo, ele viu toda a ruína que ele trouxe sobre a família. E a família dele foi fatalmente afetada pela escolha que ele fez. Assim também, quando nós fazemos escolhas às vezes equivocadas, nós trazemos ruína para aqueles que estão perto da gente também. Às vezes nossos filhos, nosso cônjuge serão afetados por escolhas equivocadas que nós fazemos, diferente daquilo que Deus orientou na palavra dele. Quantas pessoas, ou às vezes nós mesmos, vivemos a vida que nós vivemos, porque nossos pais, ou nosso pai, nossa mãe, tomou ou fez uma escolha equivocada no passado, e isso afeta a nossa vida até agora. Nossos filhos, nosso cônjuge são afetados, aquelas pessoas que estão perto são afetadas pelas escolhas equivocadas que fazemos. E Adão via isso ali, olhando para as pessoas com quem ele convivia, os filhos, quem sabe ali genros e noras, netos, bisnetos, e eu não sei em que geração, com qual geração Adão já convivia naquele momento, mas ele viu como a escolha dele tinha afetado a família dele. E as escolhas equivocadas vão mais longe. Naquele voo do Rio para Paris, estavam a bordo um bebê, 9 crianças, 82 mulheres e 126 homens. Vamos pensar no bebê. Quem era aquele bebê que morreu a bordo daquele voo? O que ele poderia ter sido? Um advogado, um médico, um senador da República, o presidente da República, mas certamente seria um pai, teria sido aí alguém que poderia ter influenciado a vida de outras pessoas. Ele poderia ter tido filhos, netos, que nunca vão nascer porque ele morreu naquela noite. A escolha do piloto Bonin afetou pessoas que nem haviam nascido ainda e nem nascerão, porque aquele bebê morreu naquela noite, naquele voo fatídico. Estavam ali também 9 crianças que estavam começando a vida e nunca serão, porque morreram naquela noite.
O próprio piloto, Pierre-Cédric Bonin, ele tinha 2 filhos que ele havia deixado na França e tinha viajado com a esposa para o Rio de Janeiro, aproveitando a escala dele para o Rio. E as crianças estão crescendo 9 anos agora depois do acidente, sem um pai e sem uma mãe, órfãos. E como isso afetou a vida daquelas crianças de uma forma drástica. E quantos outros estavam viajando a passeio para a Europa, ou mesmo a trabalho, e deixaram, às vezes, empresa para trás, deixaram aqui família, e morreram e não puderam voltar para a empresa. E quantas pessoas ficaram desempregadas porque o dono da empresa morreu no acidente daquela noite. Quando nós tomamos decisões equivocadas, nós podemos afetar a vida de pessoas que nós nem mesmo conhecemos, que serão impactadas e afetadas muitas vezes para sempre, por causa de uma escolha equivocada que fizemos. Mas, por outro lado, quando nós fazemos boas escolhas, também é verdade que nós afetamos positivamente a vida de outras pessoas. Quando nós escolhemos seguir a vontade de Deus, quando nós seguimos a orientação que Deus nos dá na palavra dele e nos mantemos dentro dos ensinos da palavra de Deus, nós também afetamos a vida das pessoas. Quantas pessoas vivem hoje, são membros aqui desta igreja? Quando você pergunta como foi que você conheceu a fé cristã e a crença adventista, e ele diz assim, olha, meu pai, minha mãe, meu avô, meu bisavô, foi ele quem começou tudo, ele se converteu, foi convertido lá no interior do estado, em algum momento alguém passou lá na fazenda, na casa onde ele vivia, e ele aceitou Jesus como Salvador, e por isso eu estou aqui na igreja hoje. Mas quando o avô tomou a decisão, talvez 80, quem sabe 100 anos atrás, lá no interior do estado ou em algum lugar, ele não sabia que o neto e o bisneto dele seriam afetados para o bem, que ainda estariam vivendo num futuro distante dele, por causa daquela decisão que ele estava tomando. Quando ele entrou no tanque, talvez ainda jovem para ser batizado, 80, 70, 100 anos atrás, ele não sabia que estava salvando muito mais gente do que ele sozinho. A família estava sendo salva pela decisão que ele tomou de seguir a Jesus. Então, quando nós fazemos boas escolhas, quem ganha primeiro somos nós. Quando nós seguimos a vontade de Deus, nós somos abençoados primeiro. Jesus diz, não há ninguém que tenha deixado tudo para mim seguir, que não ganhe nesta vida 100 vezes mais. E por último, a vida eterna. Então, somos os primeiros beneficiários ou beneficiados da salvação quando nós escolhemos, fazemos boas escolhas orientadas pela palavra de Deus. Mas as nossas boas escolhas afetarão também os nossos filhos. Eu, particularmente, tenho 2 filhos. Tenho uma filha de 25 anos e tenho um filho de 21 anos. E eu tenho a felicidade de dizer que os 2 estão seguindo o caminho de Deus, são fiéis ao Senhor. Mas tudo começou numa noite de domingo, no dia 13 de abril de 1980. Eu ainda era um garotinho quando eu entrei no tanque batismal para ser batizado. Naquela noite, quando o pastor me batizou, ele estava me incluindo na família de Deus. Mas ele não estava incluindo apenas a mim, ele estava incluindo também a minha esposa, que eu tive o privilégio de estudar a Bíblia com ela e através daquele estudo da Bíblia que fizemos juntos, ela também foi batizada. O pastor também estava incluindo a minha filha, que ainda iria nascer 14 anos no futuro. Mas ela também já estava sendo incluída naquela noite quando eu fui batizado. Estava sendo incluído também o meu filho, que nasceria muitos anos depois, 19 anos depois daquela noite que eu entrei no tanque batismal. Mas naquela noite ele estava sendo salvo também, porque eu tomei a decisão de entrar no tanque batismal. Então, quando fazemos boas escolhas orientadas pela palavra de Deus, além de sermos beneficiados, aqueles que estão perto da gente também são beneficiados. Mas além daqueles que estão perto da gente, beneficiamos pessoas que estão tão distantes no espaço e no tempo que só saberemos do resultado disso depois da volta de Jesus. Eu imagino, por exemplo, o irmão Caco, que fez aqui a introdução ao programa desta manhã. Imagine o irmão Caco estudando a Bíblia com alguém aqui em Curitiba, um amigo, um familiar, um vizinho, um colega de trabalho. Vamos chamar esse amigo imaginário aí de Pedro, um amigo do irmão Caco.
O Pedro se converte, vem aqui para a igreja, batizamos o Pedro aqui, ele se torna membro aqui de nossa igreja, permanece fiel a Deus, mas depois de algum tempo, por alguma razão, Pedro precisa mudar, ou por trabalho, ou por conveniência familiar. Vamos imaginar que o Pedro mude para Cuiabá. Vivendo lá em Cuiabá, a gente perde o contato com ele. Talvez o Caco perca o contato com ele, a igreja também perca o contato, mas o Pedro vai continuar firme lá, seguindo a Jesus. Ele, a esposa, agora os filhos que nasceram, todos estão no caminho de Deus. E Pedro, lá em Cuiabá, ele, trabalhando na empresa que ele trabalha, ele encontra uma pessoa que também está interessada em estudar a palavra de Deus. E ele estuda a Bíblia com aquele amigo, eu vou chamar esse amigo então de Antônio. E ele estuda então a Bíblia com o Antônio, e o Antônio se converte, e o Antônio permanece firme na fé, e o Antônio traz para a fé familiares dele, irmãos, o pai, a mãe, alguns amigos. Mais tarde um pouco, o Antônio vai se casar, vai ter filhos que também crescerão na fé. E o Antônio então muda de Cuiabá para Manaus, e ele vai viver em Manaus. E lá em Manaus, ele continua firme na fé, também encontra uma família lá, um amigo, e eu vou chamar esse amigo agora de Luiz. E então o Antônio estuda a Bíblia lá em Manaus com o Luiz, e o Luiz também aceita Jesus como Salvador e permanece firme na fé. E o Luiz tem algumas crianças em casa, 3 filhos em casa, uns garotinhos ali, todos bem pequenos ainda, o mais velho, quem sabe, ali com 8 anos de idade. E o Luiz e a família permanecem firmes na fé. As crianças, no momento certo, são batizadas também. E um dos filhos do Luiz, que agora eu vou chamar de João, ele resolve estudar para ser um missionário, para servir a Deus como um pregador do Evangelho. E João, então, ele vai para o seminário, faz o curso de teologia, e ele começa o ministério dele, e ele se torna um pregador vibrante. Ele tem a habilidade, um dom que Deus deu a ele de pregar o evangelho para aqueles que não são membros da igreja. E ele faz apelos tocantes, e as pessoas aceitam. E aonde ele vai, nas cidades por onde ele passa, muitas pessoas aceitam o evangelho. Mas tudo começou em Curitiba com o irmão Caco. No dia em que o irmão Caco tomou a decisão de falar para Pedro, ele estava salvando o Luiz lá em Manaus. E através do Luiz ele estava formando o futuro pastor João, que se tornaria um grande pregador. Tudo começou porque o irmão Caco tomou a decisão de que estudaria a Bíblia aqui em Curitiba com Pedro. E sem saber, ele estava salvando milhares de pessoas. Quando fazemos boas escolhas, essas escolhas irão impactar a vida de pessoas que estão perto. Primeiro impacta a nossa vida, depois a vida de pessoas que estão perto da gente, nossa família, nossos filhos, nossos netos. Depois vão impactar a vida de pessoas que estão distantes da gente, tanto geograficamente quanto no tempo. Resultados que só serão conhecidos daqui a um século. Mas que a história começou no dia em que o irmão Caco encontrou o Pedro e disse, vamos estudar a Bíblia juntos. Aquele dia em que os dois sentaram juntos pela primeira vez, criou uma corrente que começou a mudar a vida de milhares de pessoas no Brasil e mesmo fora do Brasil. E os resultados só serão conhecidos na eternidade, quando Deus revelar todo o desenrolar da história. Eu me lembro de Jesus em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24 é conhecido por ser o capítulo escatológico. Jesus, ele conversando ali com os discípulos, ele narra os últimos acontecimentos, começando daquele momento em que eles estavam vivendo até a volta dele. E quando Jesus termina de fazer aquela exposição escatológica dos últimos acontecimentos, ele conta uma história. E a história ficou conhecida na Bíblia como a história do servo bom e do servo mau. 2 personagens da mesma história. Mateus capítulo 20, a partir do verso 45, nós temos essa história. 2 servos. Os 2 eram servos. Os 2 estavam na mesma qualidade. Os 2 eram confiáveis, porque o Senhor entregou aos 2 a mesma tarefa. Confiou aos 2 a mesma obrigação, poderíamos chamar assim. Os 2 iriam cuidar de tudo enquanto o Senhor estivesse fora. Mas o que transformou o bom servo em um bom servo, e o que transformou o mau servo em um mau servo foram as escolhas que fizeram. O bom servo tomou a escolha de que seria fiel.
permaneceria fiel, faria tudo conforme ele tinha recebido de orientação, seguiria as orientações fielmente. O mau servo tomou a decisão em um determinado momento da vida que ele faria do jeito dele. Ele não olharia mais para as instruções que havia recebido. E o fim da história caracteriza um como bom servo e o outro como mau servo. As escolhas do bom servo influenciou, em primeiro lugar, a vida dele, a vida da família e a vida de tantas pessoas que conviveram com ele, que viveram num ambiente bom. Ele permaneceu fiel. O mau servo, a decisão, a escolha que ele fez influenciou também a vida de muitas pessoas. Pessoas que tomaram a decisão equivocada seguindo o exemplo e a liderança dele. Então, o que torna alguém um bom servo e o que torna alguém um mau servo são as escolhas pessoais que nós fazemos. No livro de Josué, capítulo 24, verso 15, ele propõe a geração que estava convivendo com ele, ali os seus parentes, os seus amigos, a população que estava sob a liderança dele. Josué propõe a todos uma escolha. Ele diz assim: escolham hoje a quem se vais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas vocês sintam-se livres. Se vocês acreditam que o melhor para vocês é servir aos deuses pagãos, que nem deuses de verdade são, sintam-se livres para isso. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora é interessante a escolha que foi feita. No livro de Josué a gente não encontra o resultado dessa escolha, mas no livro de Juízes sim. Eu gostaria de convidá-lo para ler comigo o livro de Juízes no capítulo 2. É o livro seguinte ao livro de Josué, é o 6º livro da Bíblia, o 7º livro da Bíblia, o livro de Juízes. O livro de Juízes narra que escolha foi feita. No capítulo 24, 15 de Josué, há a proposta de Josué: escolham a quem se vais. E no livro de Juízes, no capítulo 2, nós temos aqui a resposta: quem foi o escolhido? A partir do verso 6, verso 7, diz assim, depois que Josué havia morrido: o povo serviu ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado em sua própria herança, nesse lugar aí chamado Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Toda aquela geração também morreu e foi reunida a seus pais, e depois dela se levantou uma nova geração, que não, incrível isso, que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo os Balaíns. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor à ira, porque deixaram o Senhor e serviram Baal e a Astarote. Aqui está a escolha que foi feita. As pessoas escolheram. Os pais escolheram, e agora uma nova geração surge que não sabe quem é o Senhor. Uma geração de ateus, ninguém sabia quem era o Senhor. Não é incrível isto? Como as pessoas poderiam não saber quem é o Senhor? Ninguém nunca falou sobre a história passada no Egito, de como Deus os havia tirado de lá. Ninguém contou para aquela geração o que eles tinham passado no deserto e a maneira como Deus os guiou no êxodo até aquele ponto. Eles não sabiam nada da história. Por isso abandonaram o Senhor. Porque os pais ouviram a proposta de Josué e fizeram uma escolha. A escolha de que iriam cultuar a Baal e a Astarote. E agora os filhos estavam vivendo ali, crescendo e constituindo família como completamente ateus, sem saber quem era o Senhor. Viveram completamente longe de Deus, porque não sabiam quem era o Senhor. Como resultado, uma nação livre que deveria adorar a Deus, ter Deus como governante, a primeira teocracia estabelecida na terra, se tornou uma nação de escravos, de servos, empobrecidos, dominados pelas nações ali ao redor. Por quê? Porque uma geração anterior, ou duas, fez a escolha de que não serviria ao Senhor. E agora os netos, bisnetos, trinetos estavam pagando o preço. Por isso, meus queridos, eu faço um apelo a você nesta manhã. Eu apelo a você nessa manhã que faça escolhas de acordo com a vontade de Deus. Nós estamos vivendo um momento diferente no mundo.
o momento em que nós somos tentados a fazer escolhas, às vezes, equivocadas. Às vezes, toda essa falta de convívio social trouxe para muita gente uma série de dificuldades, principalmente financeiras. Muita gente teve a vida financeira afetada de uma forma que a gente nem consegue imaginar. E nesse momento nós somos tentados, às vezes, a fazer escolhas diferentes daquilo que Deus nos orienta na palavra dele. Às vezes nós queremos abrir uma porta acreditando que ali está a saída, quando Deus disse, não abra essa porta. Mantenha essa porta fechada. E às vezes, ao escolher abrir aquela porta, não apenas vamos trazer ruína para a nossa vida, mas vamos afetar aqueles que nós amamos e convivem diariamente conosco em nossa casa, mas vamos afetar aqueles que nós não conhecemos, quem sabe os netos que ainda não nasceram, os bisnetos que nem sonhamos ter um dia, serão impactados por uma decisão que podemos estar tomando agora aqui para resolver uma situação imediata, pontual, mas quando escolhemos diferente do que Deus orientou, trazemos ruína para tanta gente que nós nem sequer imaginamos. Mas esse momento de crise também é uma oportunidade para nos consagrarmos mais ao Senhor, para seguirmos diretamente o que Deus orienta e dizer para Deus, Senhor, estou nas tuas mãos, a partir daqui é com o Senhor. E a partir do momento em que Deus faz isto, em que você faz isto, você vai ver a mão de Deus agindo. Escolha o caminho do Senhor e você sempre será um vencedor. Amém. Nesse momento, eu convido você, aonde quer que esteja, a cantar com a gente. Conduze-me, meu mestre. Conduze-me, meu mestre, com tua mão, e assim jamais me falte a proteção. Não quero nenhum passo sem ti andar. Ó, faze-me hoje sempre na luz brilhar. Em teu amor envolve meu coração e dá-lhe paz e calma em aflição. Eu tenho em ti repouso bem junto à cruz, e que jamais me afaste de ti, Jesus. E mesmo quando a luta tremenda for, seguro has de guiar-me, meu Redentor. Conduze-me, meu mestre, com tua mão, e assim jamais me falte a proteção. Amém. Vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, Deus amado, Deus bendito, muito obrigado por toda a luz que o Senhor nos concede para fazermos boas escolhas. O Senhor é o guardião do nosso presente, o Senhor também é o guardião do nosso futuro. O Senhor conhece cada dia de nossa existência, tanto presente quanto futura. Por isso, Senhor, nós queremos, como Josué, dizer que tomamos a decisão de que vamos servir ao Senhor, nós e a nossa casa. Que
tomaremos nossas decisões, faremos as nossas escolhas pautadas exclusivamente com a revelação do Senhor, com a revelação conhecida que temos do Senhor, conforme a orientação que o Senhor nos deu em Tua Palavra, e que o Senhor possa nos dar o privilégio de vermos as consequências desta boa decisão tomada. Em primeiro lugar, em nossa vida. Depois, na vida daqueles que nós amamos e que estão perto da gente. Depois, muito mais além do que conseguimos imaginar hoje. Mas, principalmente, que no retorno de Jesus, quando estivermos finalmente no lar eterno, que o Senhor nos dê o privilégio de ver todo o alcance de coisas boas que adviram da decisão, que vieram da decisão que nós tomamos de que serviríamos ao Senhor. Pai querido, nos guarde cada dia, nos guarde hoje, nos guarde amanhã. O Senhor sabe o que precisamos, então, por favor, tome conta da nossa vida. Mas na crise ou na abundância, nós declaramos que serviremos ao Senhor. No nome sagrado de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado a todos. Fiquem com a bênção de Deus e tenham todos uma semana muito abençoada. E não esqueçam, nem só de pão viverá o homem, ou vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Um grande abraço.